Olá, alunos! Olá, familiares que estão assistindo o vídeo. Bem-vindos a mais uma aula de artes. Nessa aula, eu vou fazer com vocês uma coisa chamada feedback. Vocês sabem o que é um feedback? Ou do jeito brasileiro de dizer o que é um feedback? Feedback é quando você faz uma coisa para alguém, você entrega alguma coisa para alguém e essa pessoa te dá um retorno, te diz o que achou disso. Então, por exemplo, eu vendi um bolo, fiz um bolo, o cliente comeu esse bolo e depois me diz o que achou desse bolo, se estava gostoso ou se estava muito amargo. O que vocês fizeram para mim nesse primeiro bimestre? Vocês me entregaram atividades e agora eu vou dar uma resposta mais detalhada para vocês, com orientações do que vocês podem fazer para evoluir nos desenhos, para evoluir nas tarefas. Então, essa aula é uma das mais importantes do bimestre, porque é um momento onde a gente vai analisar os desenhos que a gente fez, as atividades que a gente entregou. Eu não trouxe nenhuma atividade de aluno para mostrar no vídeo, mas cada um vai analisar a sua individualmente, tá bom? Eu vou falar sobre o desenho. A maioria das nossas atividades vocês precisaram desenhar alguma coisa. E eu vou mostrar também alguns tipos de desenho para vocês. Lembrando que não foi só o desenho que eu avaliei na hora de analisar as atividades de vocês. Até porque eu não sou professora, né, de desenho, eu sou professora de artes e o desenho faz parte também de artes, mas eu analisei várias coisas, analisei criatividade. Tem alunos que não têm tanta técnica para desenhar, mas são muito criativos e se destacaram em vários outros pontos. Tem alunos que dá para perceber que têm o costume de desenhar em casa e por isso o desenho sai com uma técnica melhor. Então foram várias coisas que eu analisei e trouxe algumas aqui para vocês, tá bom? Eu vou usar o desenho para fazer a sala de feedback e aí ao longo do vídeo eu vou ressaltando alguns pontos, tá? Primeiramente, sobre o desenho. É muito importante eu tentar dar volume para o meu desenho. Por exemplo, aqui o meu desenho, se vocês repararem, o desenho que eu fiz está sem volume. Então, tem volume na cabeça, mas o corpinho tá retinho, sabe? O corpinho tá só uma linha. É legal tentar explorar volume, então não fazer só uma linha, mas tentar dar corpo para esse desenho. Porque nós não somos, né, fininho desse jeito. Mesmo que você seja muito, muito, muito magrinho, a gente tem volume, a gente não é fininho desse jeito. Então é interessante vocês experimentarem dar volume para os desenhos. Isso vai melhorar a qualidade de desenho de vocês, sem dúvida. Vou mostrar daqui a pouco alguns tipos de desenhos para vocês, só para dizer para vocês que não é legal ficar comparando o seu desenho com o desenho de outra pessoa, tá bom? Cada um tem um tempo e existem vários tipos de desenhos. Aqui eu fiz 5 dedos. Quanto mais detalhes eu colocar no desenho, melhor. Eita, foi 6 dedos ali, eu vou corrigir. Quanto mais desenhos vocês colocarem, mais detalhes vocês colocarem no desenho, melhor. Mais fácil vai ser para identificar o que você está desenhando. Então tem o nariz, tem o olho, tem a boca, o olho sempre paralelo ao outro olho, aqui o cabelo. E aí depois eu vou preenchendo, vou colocando roupa, né? Não é porque eu tô desenhando desse jeito que eu tô falando para vocês fazerem um desenho igual ao meu, mas para explorarem esse volume, desenharem com volume. Desenho é prática, quanto mais praticar, melhor resultado. E aí, depois que eu fizer o meu desenho, é importante eu colocar ele em algum lugar, não é? Eu vou usar régua também sempre, porque senão sai torto. Então, onde está o meu boneco? Meu boneco, ele tá solto assim, na folha, voando? Não, tá no chão, tá. E o que ele tá olhando? Vou colocar uma árvore para ele olhar aqui. É bom vocês preencherem a folha com o desenho, sabe? Explorarem a folha inteira. Não deixar o desenho solto na folha. Então, o que pode ter ali do lado? Vai ter um banco de uma praça, por exemplo. Aí você vai decidindo aonde está o boneco, vai criando todo um cenário. Então,
tem grama em volta, ou não, de repente o que pode ter é piso, e ali onde está a árvore é um jardim. A arte, ela dá para vocês a chance de vocês criarem algo novo no mundo, então não se limitem. Quanto mais pensem na folha inteira, na folha em branco, como um universo inteiro que vocês podem criar. Preencham bem, sabe? Explorem bastante a criatividade de vocês. Eu sei que vocês conseguem ir muito longe. Conforme o tempo vai passando e vocês vão praticando mais nos desenhos, vocês vão evoluindo nas técnicas, né? E aí a qualidade de desenho de vocês vai melhorando. Aqui eu já tô fazendo um desenho um pouquinho mais elaborado do que o desenho anterior. Porque eu já desenho há um bom tempo, né? Então aí eu vou aprendendo mais técnicas. E eu ainda tenho muito que aprender, na verdade, né? Tem umas regrinhas também de tamanho de olho comparado ao tamanho de nariz, distância. É uma parte mais técnica, né? Futuramente vocês vão aprender. Que quem faz aula de desenho normalmente aprende essas técnicas. E aí você vai criando, ó, que eu já... É bom você dar personalidade também pro personagem que você tá fazendo. Então, o que esse personagem ele tem de diferente? Como que é o estilo dele? Me fazer essa pergunta e responder. Meu personagem ele é meio estilosinho, ele gosta de argola, eu fiz uma argola, ele tem cabelo meio caidinho, ele gosta de camisa social, aí eu já faço uma gola ali, sabe? E aí eu vou dando mais detalhes. Isso é muito importante, você dar personalidade pro desenho de vocês. Esse aqui é outro que eu fiz, já é um desenho mais estilo anime, né? Mangá, que são os desenhos japoneses, coreanos, né? Trouxe aqui alguns exemplos de desenhos para vocês, dos realistas aos não tão realistas. Aqui, por exemplo, é um DJ, o Alok, para quem não conhece. Ele entra também num jogo chamado Free Fire. E olha como é realista esse desenho, né? É bem mais realista. Esse desenho também é feito através da computação. Então, eles pegam a imagem da pessoa real para fazer isso. É uma tecnologia bem avançada. Agora já, PKXD, que é outro jogo também. Não é tão realista. Mas não tá bonito esse desenho? Tá lindo, tá muito caprichado, tá impecável, mas não é realista. E esse desenho não é inferior a esse. Eles simplesmente têm objetivos diferentes. E ambos são muito bem feitos. Aqui um jogo do Homem-Aranha também. Olha a realidade que passa. Tem a Sakura aqui também, do desenho do Naruto. Se vocês repararem, não é tão realista. Não tem um volume tão grande quanto desenhos 3D, que é do Homem-Aranha e tudo mais. Mas tem volume, é muito bem feito, muito bem caprichado. É cheio de detalhes, isso é o mais importante. Quanto mais detalhes, melhor. Aqui o Goku também. Eu lembro que eu gostava muito de desenhar o Goku quando eu era menor. Olha o músculo do Goku. É importante olhar isso para entender que o desenhista ele é um observador. Um desenhista só conseguiu fazer esse músculo desse jeito, o músculo do braço dele, porque ele já observou um músculo assim. Então ele viu que pessoas que têm músculo têm esse formato. E ele foi e desenhou. Então, para você desenhar, é importante você observar detalhes, para colocar detalhes no seu desenho. Aqui outro desenho também, que eu encontrei de um grupo que vocês responderam que gostam. Eu tive muitos alunos falando que gostam desse grupo. Muito legal, depois eu vou ouvir umas músicas deles também. Quem conhece esse grupo depois me responde no privado, tá bom? Aqui a Alice no País das Maravilhas. Todos esses desenhos são bonitos e tem o seu próprio jeito. Frozen já é um desenho 3D. Aqui, ó.
Toy Story, outro da Alice no País das Maravilhas, Among Us. Among Us, pra quem gosta de jogar, eu gosto bastante desse joguinho aqui também. Olha como é muito simples os traços desse jogo. É muito simples, mas é super bem feito. O principal que eu quero dizer pra vocês é pra vocês não se limitarem. Então, tentem evoluir o desenho de vocês a cada tarefa, tá bom? Mas sem ficar comparando com o desenho de outra pessoa, sem se pressionar. Essa tarefa não é pra vocês se impressionarem, é uma crítica construtiva. Então, nessa tarefa, eu pedi que vocês escolhessem algum personagem que vocês gostam ou alguma paisagem para vocês desenharem seguindo essas dicas que eu estou dando. Eu resolvi fazer a tarefa também e me filmei fazendo a tarefa. Eu, esses dias, andei assistindo alguns documentários sobre baleia. Baleia é um animal que eu gosto muito. Então, eu resolvi fazer um desenho de uma baleia. Esse foi o desenho que eu escolhi fazer. Para eu fazer um desenho legal, eu precisei observar a baleia. Então, eu observei como os detalhes da baleia para tentar reproduzir no desenho. Mesma coisa, o que vocês escolherem desenhar, observa isso que vocês escolherem, esse objeto, esse personagem, enfim, para fazer o desenho, para reproduzir esse desenho. Ou se for alguma coisa que vocês não tem como ficar olhando para desenhar, não necessariamente ficar olhando, mas algo que vocês não têm acesso, a lua, por exemplo, que não dá pra você ver de pertinho, tenta imaginar bastante detalhes e colocar esses detalhes no desenho. Bom, aqui eu resolvi começar a baleia. Primeiro, antes, olha bem a folha. É onde eu vou posicionar o meu desenho. Lembrando que eu não tô falando pra vocês desenharem uma baleia, tá? Baleia foi o desenho que eu escolhi fazer. E tô dividindo aqui esse desenho com vocês. Se eu fosse fazer a baleia só uma linha... cadê? Se a minha baleia fosse só essa linha, não ia dar para ninguém entender que é uma baleia. Então, o que eu preciso fazer além de fazer essa linha? Eu preciso dar volume para esse animal. Então, vocês vão ver que eu vou puxar aqui embaixo, vou dar volume pro corpo dela. Isso é muito importante aqui, Vou dar volume de novo. Preencher essa baleia. Vou adiantar um pouquinho, né? O vídeo já tá ficando bem longo. Fiz a cauda ali atrás, vou fazer o dente, quanto mais detalhes melhor, lembrando. Já dá pra entender que é uma baleia. Isso que é importante. O que eu tô desenhando dá pro outro entender o que é? O que detalhe eu preciso colocar pro outro entender? Que desenho que eu tô fazendo? O que eu decidi? Eu decidi que eu não ia simplesmente fazer uma baleia. Eu ia brincar com isso. Eu ia construir um cenário. Então, eu coloquei a baleia comprando um copo de água. O que eu acho engraçado, porque é engraçado, né? Você comprar água debaixo da água. Então, aí continua. E aí eu resolvi fazer o atendente aqui que vai vender a água pra baleia. Aqui. Fui terminando de construir o cenário, é sempre importante pensar no cenário, então fiz algumas plantas marinhas, fiz um balcão. Aí depois vem a parte da pintura, que é outra coisa que eu preciso falar também. Explorem bastante as cores nos desenhos de vocês. Vocês estão numa fase muito legal para experimentar na arte. Então experimentem. Eu quero testar tal cor com tal cor. Quero colocar essa cor perto dessa outra cor. Experimentem, não se limitem. A baleia, eu tava fazendo a espécie cachalote. Ela é cinza, mas o desenho é meu, então eu poderia pintar de outra cor também. Aqui eu fui pintando. Pintei. É muito importante pintar sempre por um lado só, mas não é uma regra que não dá pra quebrar. Às vezes, quando a gente pinta de um lado e de outro, a gente cria textura. Então, pro marrom eu pintei de baixo pra cima. Com laranja eu pintei deitado. Então, olha como eu crio uma textura no balcão. É muito legal também pintar com lápis virado assim de lado, quando você vai pintar clarinho, assim, lápis deitado, porque fica com um aspecto de giz de cera. E isso é muito legal. Vocês escolhem, eu quero pintar forte, quero pintar fraco. O importante é pintar caprichado. Mas experimentem, por exemplo, aqui as plantas eu pintei verde bem forte. O mar eu já pintei clarinho.
esse foi o resultado do meu desenho. Lanchonete Baleioca, é um anzol que tá segurando a placa. E aí a baleia fala, um copo de água, por favor? Claro, são R$2. É um desenho simples, mas que tá preenchendo bem o espaço. Eu me preocupei com o ambiente, eu dei volume para os personagens. Mais uma vez, não é para vocês se desmotivarem. Eu só vou desenhar bem se eu fizer esse desenho aqui igual ao da professora. Não, jamais. É só para vocês irem evoluindo e experimentando, tá bom? Superando vocês mesmos, não o meu desenho. Enfim, pessoal, essa é a nossa aula. Mais pra frente eu trago outros conteúdos sobre desenho com vocês. Mais uma vez agradeço o retorno que eu tive da turma, tá bom? E eu fiquei muito feliz com as tarefas de vocês são muito criativos. E é isso, quero que vocês cresçam cada vez mais nessa disciplina de artes, tá bom? Então, até mais!